Olá, tudo bem? Dando sequência à série Os Crimes da Lava Jato, vamos ver hoje o depoimento do delegado Luciano Flores, que foi dado em uma ação que corre na Justiça Federal em São Paulo, em que o espólio de Marisa Letícia cobra a indenização da União por danos morais, em razão da divulgação de um áudio que não tinha nenhuma relação com os fatos que estavam sendo investigados, porém, que serviu como combustível para as manifestações que levariam ou criariam o ambiente para o golpe contra Dilma Rousseff. O delegado entregou a Sérgio Moro no dia 16 de março as captações. E Moro, então, liberou. E, naquele mesmo dia em que Lula tinha sido nomeado para o ministério de Dilma Rousseff, para a chefia da Casa Civil, isto ganhou grande repercussão, como vemos no Jornal Nacional daquele dia. Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. O juiz Moro suspende o sigilo. E a Justiça Federal torna públicos os grampos telefônicos do ex-presidente. Um dos áudios liberados foi este que você vai ver agora e que foi logo publicado pelo jornal O Globo, do mesmo grupo empresarial que edita o Jornal Nacional. Fala, filho. E aí? E aí? Foi uma merda, Teve muito- por quê? Teve muita panela? Né? Não, só esses prédios novos dos coxinhas. Esses novos que mas- o pessoal que consegue comprar, que é R$ 500, 500 mil. E aí estão ótimo. pagando, aí acende uma luzinha. Ó, a favela não se manifestou. Mas A aqui também rua- foi, Ah, teve alguma coisa, mas assim, tá cada vez diminuindo mais. diminuiu muito, muito, muito. Só teve esses prédios mais novos, que é os coxinhas, né? Que estão aqui em São Bernardo, que não são nem daqui. É. Compra um prédio um pouquinho mais barato aqui, porque não pode viver em São Tira o Paulo. ódio do seu pra cá. coração, mulher. As pessoas estão se manifestando, elas têm o direito democrático, constitucional, de se bater panela, deixa elas. E enfiar essas panelas no cu. Isa, depois elas Levanta sentam em as mãos, cima, não deixa tem ali. problema. Mas tá bom. O pai tá chegou? aqui. Chegou, tá aqui. Liga pro Fábio, eu tô falando agora com as manas. Deixa eu Papai. falar com ele. Eu tava falando com as manas e xingando todo mundo. É, Piada, ninguém é daqui de São Bernardo, só eu mesmo. deixa eles se baterem, deixa eles se manifestarem. Eu e o Tarcísio, o resto, ninguém é daqui. É porque Eu estão também. fazendo em São Bernardo. Nem teu pai é daqui, né, filho? Nem meu pai é daí. Agora vocês eram e saíram daqui. Ainda bem. Deixaram os outros ocupar nossos locais. Se vocês não ficassem aqui, não estaria essa Aqui é merda. tudo- eu vim pra cá porque aqui no meu pé todo mundo é a favor. Ah, é. Eu sei. É, A tudo Renata pe- acabou de escrever daí. Eu vi. Tudo petista de carteirinha aqui. Tudo É, filiado eu vi. desde 1980, 1985. Mas aí tudo bem, eles sabe? mantêm o Alckmin, meu bem. Deixa O que ele. quer? Mantém o Alckmin, o que você quer, meu bem? Agora, aqui em São Bernardo, o que é isso? Uma terra de trabalhador, de lutador. A gente Leite muda de isso. coxinha pra cá. A gente muda isso na eleição, fica tranquilo. Fala com teu pai, filho. Beijo. Tchau. E o próprio Jornal Nacional daquele dia já publica a reação. As pessoas já estavam se manifestando. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o repórter Fernando Rego Barros tem informações deste momento. Olá, Fernando, boa noite. Manifestantes protestam agora em frente ao Palácio do Planalto? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os manifestantes começaram a chegar aqui ao Palácio do Planalto por volta das 5 horas da tarde, bem antes até da divulgação da gravação entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que foi divulgada um pouco depois. Esses manifestantes vieram aqui para protestar contra a nomeação pela presidente Dilma do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A gente vê essas imagens aéreas aí, nesse momento aqui em frente ao Palácio do Planalto.
Segundo a Polícia Militar, são cerca de 2.500 pessoas. Esse número até foi atualizado agora há pouco para 5.000 pessoas postadas aqui em frente ao Palácio do Planalto. E a desonestidade da cobertura fica evidente com a forma como o Jornal Nacional estava tratando todo aquele episódio. Enquanto mostra imagens de pessoas reunidas em frente ao Palácio do Planalto ou na Avenida Paulista, cita que havia manifestação também de apoio ao Lula contra o golpe, que estava sendo realizado no Teatro da PUC, em São Paulo. Porém, não mostra nenhuma imagem. Veja. E de Brasília, a gente vai agora a São Paulo. O repórter Tiago Eltz também tem informações para a gente. É em frente ao prédio da Fiesp que os manifestantes se organizam. A Polícia Militar ainda não divulgou um número de manifestantes, mas eles já ocupam quase um quarteirão inteiro aqui da Avenida Paulista e a gente vê que tem mais gente chegando. Agora há pouco, não muito longe daqui, nós fizemos imagens do Tuca, que é o Teatro da PUC aqui de São Paulo, onde está acontecendo um evento organizado pelo Centro Acadêmico de Direito chamado Ato pela Liberdade Democrática Não Vai Ter Golpe. Reúne artistas e juristas de esquerda e representantes de movimentos sociais. Dentro do teatro tem 700 pessoas e mais essas pessoas que estão do lado de fora. Agora nós vamos a Brasília com o repórter Fernando Rego Barros. Bom, um mês depois, cerca de um mês depois, liderados por Eduardo Cunha, os deputados aprovam o impeachment de Dilma Rousseff. Em maio, ela se afasta e em agosto é cassada definitivamente e o golpe, então, se consolida. No ano passado, 5 anos depois deste episódio triste da história do Brasil, repugnante mesmo, o delegado Luciano Flores é então questionado, confrontado na Justiça Federal. Doutor Luciano Flores, o senhor foi muito mencionado aqui pelo doutor Igor, no que se refere aos atos relacionados a esse problema aí, o que o envolve, de certa forma, a lateral. Ainda assim, a exemplo do caso anterior do doutor Igor, eu vou ouvir como informante, até para que a gente faça esse registro histórico de um episódio, tá? Que hoje já se tem notícias, tá? E me parece que até o próprio Supremo já decidiu isto, sobre irregularidades no âmbito desta operação que, de concreto, pelo que se vê, foi a destruição da Petrobras e de todas as construtoras brasileiras. Tá? Pelo que eu vi de concreto, não sei o que poderá vir mais adiante. Inclusive, me parece que a Petrobras respondeu uma ação de indenização de 20 bilhões nos Estados Unidos por causa da Lava Jato. Entenda uma coisa, eu sou visceralmente contra qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo. E isso não inclui apenas dinheiro, inclui tudo. Inclui prestígio, vantagem, vaidades, qualquer coisa que o senhor imaginar. Quem tem mais de 50 anos de serviço público federal, eu me sinto a cavaleiro para dizer que sou absolutamente contra. Visceralmente contra. Nunca tolerei. Durante um período que eu trabalhei no Poder Executivo, eu comandei funcionários. E um deles chegou para mim e disse o seguinte: Vitória, eu estive conversando com o pipoqueiro na rua, descobri que ele ganha mais do que eu. Na condição econômica que eu estou passando, ou eu me torno corrupto, ou eu peço demissão.
Como eu sei que você não tolera esse tipo de coisa, eu acho que a minha solução será pedir a demissão. Eu disse para ele, você já sabe qual é a minha resposta. Então, com relação a este ponto, deixo claro. Fiz até uma pilhéria com uma procuradora, que orgulhosamente disse para mim, eu faço parte do grupo contra a corrupção. Ao que eu indaguei a ela, ou fiz a seguinte observação, no caso da Justiça Federal, me parece que todos são contra. Então, não existe um grupo contra. Todos os juízes são. Então, esse seu depoimento deverá, evidentemente, esclarecer alguns pontos que ficaram obscuros neste caso específico, que foi as condições em que foi realizada uma gravação e como ela chegou à mídia. Ou seja, basicamente em termos dos times, os tempos em que isso aconteceu. Tá? Então, o doutor Igor várias vezes disse que o senhor era a pessoa que teria condições de esclarecer isso. Então, eu vou dispensá-lo de compromisso e ouvi-lo como informante do juízo, até para que se tenha, historicamente, documentado as informações que os senhores podem dar, quizá daqui a 2000 anos, para os arqueólogos de então escavarem aqui e verificarem o que existia no ano de 2016 aqui no Brasil. O senhor está me dizendo que havia interesse da Polícia Federal em investigar a dona Marisa Letícia? Eu não disse isso, mas eu posso responder como sendo uma pergunta. Entendo que o senhor está me fazendo uma pergunta, se havia interesse da investigação, e não da polícia, da investigação criminal, em interceptar um telefone que estava em nome, registrado em nome e também em uso da senhora Marisa Letícia. É essa a pergunta? Sim, por favor, responda. Sim. Obrigado. Sim, neste caso do processo que está sendo tratado aqui, a interceptação telefônica do aparelho móvel celular em nome e em uso também da senhora Marisa Letícia foi objeto de solicitação de afastamento de sigilo telefônico e interceptação telefônica em razão dos fortes indícios que havia de que ela participava de possíveis crimes, especialmente o de lavagem de dinheiro, ou seja, de ocultação de bens recebido de outros crimes, quais sejam, entre eles, o de corrupção e organização criminosa, em decorrência de pagamento de favores, no que dizia respeito ao envolvimento da senhora Marisa Letícia, a um apartamento no Guarujá e a um sítio em Atibaia, não só os imóveis, como também aos móveis e serviços adquiridos para dentro do apartamento de Guarujá, como também para dentro do sítio de Atibaia, além desses móveis, também os serviços prestados pelas construtoras que estavam sendo investigadas. Isso não é verdadeiro. Marisa Letícia só vai se tornar formalmente investigada depois que a escuta foi divulgada. Sérgio Moro, então, acatará um pedido da Polícia Federal e relacionará Marisa Letícia entre os investigados. Mas, repito, só depois que a escuta foi divulgada. Havia um inquérito específico contra ela? Havia um inquérito contra ela? Ou seja, tinha sido instaurado um competente inquérito contra ela? Sim, não só um, como mais de um inquérito policial e investigação criminal do Ministério Público, independentemente do inquérito policial, já haviam sido instaurados sobre fatos
em que ela estava envolvida, porque, como de praxe, a Polícia Judiciária ela não instaura um inquérito contra uma pessoa, e sim contra um fato. Assim, estou falando um pouco mais didaticamente, como o senhor pediu. Desculpe se eu estou sendo um pouco... Não, por favor, prossiga nisso. Esse é um jogo de palavras do delegado. Você vai ver mais adiante que essa informação não é verdadeira. Não havia um inquérito contra Marisa Letícia. Vamos prosseguir. Não, eu só estou tentando seguir a linha do raciocínio que o senhor me pediu. Tudo que o senhor acha que cabe a investigação no inquérito. Ok, então eu estou falando do meu ponto de vista, me perdoem se vocês discordam. Por gentileza, doutor Luciano, não é uma opinião sua que eu quero ouvir, tá? Eu quero estar firme exatamente, o senhor falou o ponto de vista, não é. Ou seja, por favor, responda especificamente sobre o fato. Sim. Para evitar que a gente se perca. Certo. Então, neste caso, o senhor me perguntou se haviam inquéritos que envolviam a investigada Marisa Letícia. Sim, havia não só um, como outros procedimentos, tanto da Polícia Federal como no Ministério Público Federal, que atuava perante ao mesmo caso, a Operação Lava Jato. Esses fatos estão documentados. A existência desse inquérito está documentada. Inclusive, esses inquéritos e as investigações criminais, elas deram origem a ações penais que, por sua vez, algumas, inclusive, já têm sentença. Né? E essas ações penais em Quais são as ações, o senhor pode me dizer? Como? Quais são as ações? Eu não me recordo. Esses inquéritos aí que têm sentenças condenatórias. Tá, exclua, por gentileza, o caso do apartamento no Guarujá e do sítio em Atibaia. Eu estou interessado especificamente em casos envolvendo a senhora Marisa Letícia. A investigação, a Operação Lava Jato, ela possui, como de notório conhecimento público, centenas de casos, de fatos, de procedimentos investigatórios, de ações penais, centenas de recursos também, naturalmente, e cada inquérito trata de um determinado fato ou de vários determinados fatos que estão correlatos, assim como as ações penais. Para que possa ser processado de uma maneira um pouco mais lógica ou possível, esses centenas de pequenos fatos que envolvem diversos tipos de crime, como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, enfim, diversos crimes que todos nós já ouvimos falar, envolvendo objeto da Operação Lava Jato, eles estão contidos em diversos procedimentos, sejam eles inquéritos ou procedimentos criminais, instaurados só no âmbito do Ministério Público Federal que atuava na operação. Não, mas eu gostaria de saber especificamente se havia algum inquérito em andamento na Polícia Federal. Sim, e os inquéritos em andamento na Polícia Federal? Justificando essa investigação sobre ela. Porque o outro delegado disse que a quebra do sigilo não ocorreu por causa disso, ocorreu por outro motivo. É porque o presidente Lula, que estava sendo investigado, também usava o aparelho. Ou seja, eu preciso esclarecer isso. Os inquéritos... O senhor está dizendo que era ela, especificamente a acusada. E os inquéritos que estavam no âmbito da investigação Lava Jato, diversos fatos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros investigados, diziam respeito, que eu me lembre, também a senhora Marisa Letícia, quando a gente está falando de proveito de um objeto de origem criminosa. Como eu citei, o apartamento do Guarujá e o sítio de Atibaia. Então, por este motivo que eu me lembro no momento, ela, assim como os filhos do ex-presidente Lula, eram também suspeitos de poderem estar fazendo uso ou até mesmo recebendo em nome deles objetos, ativos, bens
em decorrência de outros crimes praticados, talvez só por ele, que são os de corrupção, por exemplo. Então, nessa segunda parte, quando a gente fala dos bens que está sendo colocado em nome deles, por exemplo, tem alguns milhões na conta em nome de uma previdência, digamos que exista em nome da senhora Marisa Letícia. Isso precisa ser especificado, verificar qual foi o trabalho que ela realizou para ter aqueles valores milionários na conta dela. Se há, durante uma investigação, por exemplo, contra o presidente da OAS, que sabidamente declarou ter beneficiado o ex-presidente Lula ou ter feito reuniões no apartamento do Guarujá, tanto com o ex-presidente Lula quanto com a senhora Marisa Letícia, para tratar da reforma do apartamento, por conta da construtora, que é investigada, uma das principais investigadas na organização, em razão de um superfaturamento bilionário de recursos que eram pagos pela Petrobras e depois esse superfaturamento distribuído a agentes públicos, inclusive. Doutor, isso aí é o que é a narrativa que tem da Lava Jato, isso para mim não é novidade. Eu gostaria de saber o seguinte: o Jackson mencionou o apartamento do Guarujá. O tal do dono da construtora, em algum momento, ele diz que esse apartamento foi transferido para o ex-presidente ou não? Porque é isso que eu sempre fiquei em dúvida. Isso é mais uma curiosidade intelectual do que qualquer outra. Ou seja, o senhor sabe que, em razão desse episódio, eu deixei de visitar qualquer imóvel. Por uma razão. É comum, quando você vai visitar um apartamento, e o senhor tem que tomar cuidado também com isso, especialmente em Paris, né? Um esclarecimento necessário é que o delegado Luciano Flores, depois da Lava Jato, quando o Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça, ele foi promovido a superintendente da Polícia Federal no Paraná. E mais tarde, ele foi nomeado representante do Brasil na Interpol. E a sede da Interpol fica na França. Daí porque o juiz faz esta referência a Paris. Onde o senhor se encontra, em que a pessoa que nos conhece, e eventualmente pela posição e pela postura, ele quer, basicamente, nos agradar, massagear o nosso ego e, evidentemente, vender aquele imóvel para nós. E aí é usual. Você vai, visita o imóvel, eu gostei muito disso, eu vou pensar se eu vou comprar. No momento que ele passa lá na descida, fala assim: esse apartamento já é seu, doutor. O senhor só tem que decidir isso daí com a sua mulher, etc, etc, etc. Ou seja, não necessariamente teve um negócio. Não necessariamente eu fechei o negócio. Mas ele poderá dizer para o corretor: não, isto é do doutor Vitório. Na verdade, não é. Isto é uma expressão usada em termos de negócio. Eu parei de visitar imóveis porque eu falei: eu não posso me arriscar a alguém dizer esse apartamento agora está reservado porque é do doutor Vitório. Por que não seria? Então, a pergunta é: mesmo o dono da construtora, o senhor chegou a se deparar com uma declaração peremptória de que ele havia transferido aquele apartamento para o ex-presidente Lula? Doutor Vitório. É uma curiosidade intelectual, tá? E, mais uma vez, o advogado-geral da União, o nome dele é Gustavo, tenta salvar o delegado. Atua muito mais como advogado desse agente público do que como advogado-geral da União. Não tem. Talvez para o doutor Gustavo, talvez eu acho que eu sei que o doutor Gustavo possa falar, mas só para encurtar o tempo de todos, eu não participei das investigações, não conduzi os inquéritos envolvendo
o senhor Léo Pinheiro, né, o dono da OAS. Eu não participei do acordo de colaboração premiada dele. Então, eu não tenho como responder essa pergunta, doutor. Não, era uma dúvida apenas intelectual, tá? Não é. Apenas para eu me situar mais ou menos nesse drama todo. O que nós temos aqui é o seguinte, que o senhor era o responsável pela seleção daquilo que ia para o processo judicial. Então, havia uma investigação, que o senhor confirmou, sobre a dona Marisa Letícia, havia um inquérito policial, certamente sob sua responsabilidade. Então, nós temos na Polícia Federal o registro do inquérito policial em que ela era investigada, no momento em que foi feita essa gravação e que houve a quebra do sigilo telefônico do aparelho que com ela se encontrava. Até aí me parece que isso é meio óbvio, tá? O senhor quer que eu faça uma consideração ou não? Não, se eu não estiver fazendo a afirmação e o senhor achar que não é bem isso que eu estou falando, por favor, o senhor me corrija. Muito obrigado, Excelência. O senhor começou falando que está certo e óbvio que eu era o responsável pela seleção das conversas interceptadas que eram levadas para o processo. Eu gostaria nesse inquérito que o senhor presidia. Então, é isso que eu gostaria de falar. Tanto nesse como qualquer outro inquérito, na verdade, o delegado que conduz o inquérito, a investigação, ele não seleciona as conversas que vão para o processo. Todas, milhares de conversas vão para o processo e mais, são colocadas à disposição do Ministério Público, do juiz, em alguns casos como este, até a defesa. E nestes casos, talvez o senhor estava se referindo à seleção de algumas conversas em que havia, do ponto de vista da investigação, maior interesse sobre os fatos investigados. Assim, numa investigação como esta, no caso concreto, entre 1.000 conversas telefônicas, as quais todas foram para o processo, em meio digital, como é na 4ª Região da Justiça Federal, provavelmente mais de 90%, certamente, que se consideravam como conversas que não haviam uma relação direta com o objeto da investigação criminal, a maioria delas talvez conversas pessoais, estas não eram transcritas e colocadas num pedido de prorrogação ou de interrupção do período da interceptação telefônica. Então, é importante que deixe bem claro que não há seleção de conversas que vai para o processo. O que há é a transcrição do ponto de vista do interesse da investigação que o Estado tem, que não é o policial, é o Estado, que está ali representado por agentes públicos que fizeram o concurso e são especializados naquela função e prestam um compromisso de conduzir uma investigação conforme as leis. E, nesse ponto, a gente transcreve e coloca à disposição das conversas que dizem respeito ao interesse público, não ao interesse privado apenas. Nesse caso, o senhor foi o responsável por essas conversas que diziam respeito ao interesse público e foram levadas ao processo. Depende do que você considera como responsabilidade. Nosso trabalho interno... Por exemplo, o comentário dela... Não sou eu que escrevo. Dela. Quem foi o responsável por levar isso aos autos? Nós temos uma equipe que faz parte da investigação, que é responsável pela execução da interceptação telefônica. Essa equipe ela é composta por policiais treinados, neste caso também foi assim, e esses policiais que acompanham as centenas de conversas telefônicas que acontecem dia e noite, 24 horas por dia, todos os dias da semana, esses policiais,
eles ouvem e selecionam aquelas conversas que dizem respeito ao objeto da investigação. Muito bem. E o conteúdo daquilo que foi divulgado na mídia, que é o motivo dessa ação? No que aquilo tinha interesse para a investigação? O senhor poderia ser mais específico? E o advogado-geral da União, mais uma vez, interfere como se fosse advogado da testemunha, advogado do Luciano Flores. Vitor, doutor Luciano? Que, assim, uma defesa que a União fez nos autos, só para esclarecer o doutor Luciano, não sei se ele estiver na conversação, acredito que sim. Uma defesa que a União apresentou nos autos, na verdade, que, assim, dentro desse contexto todo, quando há todo um contexto que deve ser relatado, né, no relatório final da operação policial, se existir alguns trechos que violem, em tese, a intimidade de alguém, tá? Porque, aí, evidentemente, o que está na mídia, né, a gente não controla. Então, evidentemente, a mídia pode dar destaque para alguns trechos específicos, né? Muito embora tenha tido acesso a todo o documento. Então, se a pergunta e há interesse, do doutor Vitório, de nós todos, é justamente esse. Se, eventualmente, alguns trechos que constem no relatório que ele realmente era relevante para a investigação, se alguns trechos eles poderiam ser simplesmente destacados e eliminados, né, dentro desse contexto do relatório policial. A pergunta seria se cabe ao agente que está transcrevendo uma conversa transcrever em parte. Isso. Certo. Ou seja, suprimir aquilo que não tem interesse para a investigação. Ou seja, há comentários sobre o panelaço, chamando alguém de coxinha, enfim, esse tipo de coisa que não tem absolutamente interesse algum para a investigação. Nesse caso, teria que cortar também o arquivo de áudio da gravação telefônica? Não, eu não estou pedindo para cortar o arquivo de áudio. Eu estou dizendo que a informação relevante nesse arquivo de áudio é aquela que diz respeito à investigação, não uma conversa íntima. Quer dizer, imagine o senhor ter uma conversa íntima com a sua mulher, tá? E em seguida acontece o editar e grampear do seu telefone porque o senhor está sendo investigado por uma possível irregularidade qualquer aí. Ora, tem sentido colocar a conversa íntima com a sua mulher nisso? É evidente que não. Mas eu claro gostaria de saber qual o critério da Polícia Federal, né? Mas o procedimento da Polícia Federal, pelo menos os que eu conduzo, é de não cortar um arquivo, de não editar um arquivo. Tem que ser dado o contexto de uma conversa, até porque, a partir do momento em que a gente edita uma conversa e suprime o motivo daquela conversa, é possível que venha a ser questionado e até mesmo processado os agentes públicos que estavam trabalhando por ter editado uma conversa e suprimido algo que depois possa ser incinerado e ninguém venha a ter o conhecimento. Eu suponho que, da mesma forma, pode ser processado por colocarem uma conversa que não tinha a mínima razão de estar. Com certeza, a gente tem cuidado de não... Se vale para um caso, vale para o outro, né, doutor? Com certeza, essa é a nossa linha de pensamento. Ou seja, eu vou, evidentemente, a partir desses seus esclarecimentos, mas a audiência vai continuar, eu tenho outras dúvidas, eu vou examinar exatamente o conteúdo completo dessa conversa, tá? Que deve ter sido uma ligação, me parece que foi uma ligação para o filho, né? Então, a conversa é só esta, para ver onde teve algum conteúdo nessa conversa que demonstrasse a prática de um crime ou indício de um crime ou coisa que não vale. É justamente por isso que a gente não suprime parte dos arquivos. Que a partir do momento em que seja o juiz do caso, seja a defesa para poder se defender, seja o Ministério Público para acusar, ele tem que ter a conversa toda para saber o motivo pelo qual que ela foi, que os agentes públicos responsáveis pela investigação colocaram qual foi o motivo de colocar aquela conversa? O que tinha nela de interessante? Eu acho que nós estamos tendo aqui uma falha de comunicação que eu creio que seria conveniente esclarecer. Quando o senhor fala conversa,
Provavelmente o senhor está se referindo a todo o conjunto de gravação. E quando eu falo uma conversa, eu falo aquela conversa específica, aquela ligação naquele momento, com aquele espaço de tempo reduzido. Eu estou falando exatamente o mesmo que o senhor, Excelência. Exatamente, de uma conversa telefônica. Nesta conversa curta, em que houve comentário disso, viu-se interesse numa investigação crime, viu-se interesse para crime. É isso. Perfeito. É isso que o senhor está falando. É exatamente isso. Bem, doutor, aí já falando aqui com o advogado da União, eu gostaria de ter esse inquérito específico sobre esse possível crime da dona Marisa, tá? E exatamente o que foi no bojo desse inquérito apresentado pelo delegado para a Justiça. O advogado está dizendo, aí é o seguinte, teve a conversa, o diálogo dela com o filho, etc. e tal, e aí ela passou o telefone para uma terceira pessoa, e seria desse diálogo com essa terceira pessoa de onde se extrairia eventualmente um fato típico penal punível. Então eu quero saber o seguinte, primeiro, no seu caso, o senhor tem uma conversa íntima com a sua mulher. E aí ela empresta o telefone com outra pessoa e essa pessoa eventualmente comete um fato típico penal punível ou apresenta indícios disso. Como é que se resolve isso? A sua gravação da conversa íntima com a sua mulher vai para isto como de interesse ou não? Doutor Vitória, se me permite, aí pela ordem, apenas uma... Doutor, deixe responder, por favor, e depois o senhor Mas é porque, na verdade, a gente vai solicitar a reconsideração, doutor. Quebra o raciocínio, doutor. É muito rápido, Vitória. Eu estou em cima daquilo que foi afirmado. Não, perfeito, mas, doutor Vitória, a testemunha deve depor sobre os fatos, não sobre alguma hipótese que ele acha que poderia acontecer. Eu estou comparando duas situações, para perguntar como seria no caso e como seria no outro. Mas doutor Vitória, é um fato hipotético, doutor Vitória, isso. Não existe esse fato. É óbvio que é hipotético porque corresponde ao mesmo fato. Mas a testemunha é obrigada a depor sobre os fatos que ela tem conhecimento, doutor Vitória. Eu acho que eu tenho questão. Aí não é com reconsideração dessa questão. Desculpe, doutor Gustavo, eu entendo o que o senhor falou e também entendi o que o magistrado falou e eu tenho condição de responder sobre o fato concreto, abstraindo a segunda parte da pergunta hipotética. Porque eu entendo que é isso que o doutor Vitório quer, sobre o fato concreto, e agora eu estou me lembrando de qual conversa ele está se referindo. Isso. É uma conversa entre a senhora Marisa Letícia e o filho Fábio, em que eles estavam conversando, e logo em seguida ela passa o telefone para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar sobre um encontro que estavam programando para ter com o suposto proprietário do sítio de Atibaia, que era investigado por ser um possível testa de ferro do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e da dona Marisa Letícia, e então eles estavam combinando um encontro para tratar de alguma coisa que deveria ser investigado. Neste caso, respondendo à pergunta do Dr. Vitório, a primeira parte que trata da conversa da senhora Marisa Letícia e do filho Fábio, antes de passar o telefone celular para o ex-presidente Lula, foi, no nosso entendimento, de interesse que fosse mantido, primeiro, para não editar um arquivo, obviamente que nós não íamos cortar um arquivo de áudio, uma conversa telefônica única, de um arquivo único, jamais faríamos isso. E a transcrição dessa parte, mostrando ela conversando, pode ter servido, provavelmente foi essa a intenção, de demonstrar ao juiz o interesse da investigação criminal em interceptar um telefone que, apesar de não ser usado o tempo todo pelo principal investigado, que me parece ser, nesse caso, o senhor ex-presidente Lula, que mesmo sendo usado por uma outra pessoa que também havia interesse da investigação, ela mostrando com essa transcrição que ela realmente fazia uso deste telefone e passava para o senhor ex-presidente Lula falar sobre assuntos do interesse da investigação. Então essa, eu diria, que é um grande exemplo de tudo isso que está sendo questionado, se realmente era o caso de transcrever uma conversa aparentemente
sem importância para a investigação entre ela e seu filho, mas na verdade ela se tornou uma conversa de grande importância, porque comprovou que o ex-presidente Lula não tinha telefone em nome dele e fazia uso do telefone da esposa para tratar justamente de assuntos, de matéria, de objetos da investigação, que era a lavagem de dinheiro, o recebimento de um sítio em nome de outro, que se mantinha em nome de outro, justamente a pessoa a qual ele passou a tratar com o filho Fábio de um possível encontro para tratar algo que devia ser investigado. Por gentileza, Luciano, resolva para mim uma contradição do seu depoimento em respeito a tudo. O senhor afirmou anteriormente para mim que havia uma investigação sobre a dona Marisa. Agora o senhor está me dizendo que esta ligação foi usada para comprovar que esse telefone precisava ser grampeado porque o ex-presidente Lula usava de vez em quando. Eu gostaria que o senhor esclarecesse aí qual foi o motivo do grampo, porque o senhor ora afirma uma coisa, ora afirma outra. Não houve contradição, eu estou afirmando a mesma coisa desde o início. Eu falei que havia investigação envolvendo a senhora Marisa Letícia, e entre os fatos investigados que envolviam ela, eu falei desde o início que se tratava, por exemplo, do sítio de Atibaia, além do triplex do Guarujá. Neste caso, eu estou especificando ainda com um exemplo que o sítio de Atibaia, que era objeto de crime de lavagem de dinheiro, da investigação de crime de lavagem de dinheiro, estava sendo investigado também por meio de uma ferramenta de investigação criminal chamada interceptação telefônica, e o telefone da senhora Marisa Letícia. Neste caso, nesta gravação que o senhor me questionou, há dois grandes motivos para estar sendo interceptado. Qual o primeiro motivo? O primeiro motivo é porque ela, além de usar o telefone, ela passava para o senhor ex-presidente Lula fazer uso do telefone para tratar sobre assuntos, objetos da investigação. E como é sabido, o ex-presidente Lula, pelo que eu me lembro, não tinha telefone, ou melhor, não usava telefone em nome dele. E um dos telefones que ele usava em nome de terceiros era o da senhora Marisa Letícia, que esta gravação demonstrou que durante uma conversa ela passava o telefone para ele tratar de um assunto que estava sob investigação, qual seja a real propriedade do sítio de Atibaia. Arthur, o outro advogado-geral da União presente na audiência, ele faz perguntas à testemunha, ao delegado Luciano Flores, e toca num ponto importante. A responsabilidade é de Moro. Tá. Então me parece que o questionamento é em relação às decisões judiciais, não? Que teriam aí autorizado a divulgação, né, a publicização, a exemplo do que foi realizado em outros processos, não apenas da Operação Lava Jato, mas também em relação a outros processos que cuidam da investigação de crimes contra a administração pública. Exatamente. E então, Cristiano Zanin, advogado da família de Marisa Letícia, faz as suas perguntas. Pois não. E esse trabalho de equipe envolvia contatos apenas com autoridades brasileiras ou também envolvia contato com autoridades estrangeiras? Nos meus casos, eu só mantinha contato com autoridades brasileiras. Certo. O senhor teve conhecimento, enquanto integrante da chamada Operação Lava Jato, de contatos mantidos pelos agentes, vamos dizer, lato sensu, com autoridades estrangeiras? Sim, eu tive conhecimento de que teve uma viagem oficial, salvo engano, para a Suíça e para os Estados Unidos, e agora eu me recordo que teve uma fase da Operação Lava Jato, que acho que não é dos seus clientes, mas enfim, que eu mesmo fui até Portugal para acompanhar a prisão de um dos investigados.
Certo. E o senhor tem conhecimento da vinda de autoridades estrangeiras ao país, no âmbito da Operação Lava Jato, para dialogar com a Lava Jato? Sim, tenho. O senhor pode dizer quais são essas autoridades, os cargos, as agências que estiveram no Brasil para dialogar? Que eu tenho lembrança no momento, eu lembro de uma equipe de procuradores e talvez policiais do Peru que vieram para conversar sobre a Operação Lava Jato, uma vez que as construtoras que estavam envolvidas na operação, algumas delas pelo menos, ou alguma delas, que estava envolvida aqui no Brasil, também estava envolvida em atos de corrupção no Peru. É esse que eu me lembro, esse de autoridades estrangeiras que chegou até mim enquanto eu estava lá, é esse fato. O senhor tem conhecimento da vinda de autoridades suíças e norte-americanas para tratar com membros da Lava Jato? Doutor Vitório, pela ordem, se me permite, até doutor Cristiano, me desculpe, tá? Na verdade, o que eu ia insistir apenas está disposto no artigo 459 do CPC. Os juízes devem indeferir perguntas que não tenham relação com as questões de fato objeto da atividade probatória. Então, apenas pediria, gentilmente, doutor Cristiano, se for o caso, pode fazer pergunta evidentemente, mas que ela apenas tenha relação com o objeto aqui em discussão, objeto do processo, as investigações aqui que estamos tratando. Não tem, elas têm, até eu estou fazendo um contexto, até eu me lembro a pergunta feita pelo senhor sobre um cenário geral da Lava Jato e até um cenário sem dúvida. Da corrupção. Então, eu ouvi a sua contestação muito oportuna. Eu estou fazendo nesse cenário e com esse objetivo também. Então todas as perguntas já estão relacionadas com os fatos da investigação, né, em relação à dona Marisa, é isso? Então me desculpe. Então, eu ouvi o senhor dizendo... Talvez eu possa esclarecer isso. Na verdade, aqui, pelos depoimentos, tudo está relacionado à Lava Jato. Até o danado do telefonema, a rigor, estaria num diálogo entre o ex-presidente Lula e o Bittar sobre o tal do sítio em Atibaia. Então, na verdade, ou seja, a dona Marisa aí, embora tenha sido mencionada a existência do inquérito, que eu vou querer ver esse inquérito, que é dirigido especificamente para ela, porque não tinha notícia disso, que tudo o que se passa aqui, no caso, e as testemunhas, pelo menos até agora, inclusive essa, está dizendo que está num contexto maior. Então, é razoável que a pergunta seja respondida, tá? Até porque ficará registrado para a história, doutor, independente. Eu levarei isso em consideração quando sentenciar os autos. Posso lhe assegurar que, com toda a justiça, terei essa cautela. Tá certo, obrigado. Doutor Zanin, por favor, prossiga. E a testemunha, por gentileza, responda a pergunta. Sim. Eu preciso esclarecer só algo que o senhor falou agora, doutor Vitório, que eu teria dito que havia um inquérito específico contra a senhora Marisa Letícia. Eu não falei isso e não existia um inquérito específico contra ela. Eu tenho o maior interesse em esclarecer, porque eu estava conduzindo alguns atos, e posso lhe assegurar com certeza, doutor Vitório e doutor Cristiano Zanin, que não houve nenhuma orientação de qualquer autoridade estrangeira nos inquéritos que eu conduzi, nas investigações que eu participei, que eu tenha conhecimento. Isso que o doutor Vitório acabou de falar são fake news. Para estabelecermos os termos, não estamos falando sobre orientação de inquérito, que evidentemente isso eu sei que seria intolerável. A pergunta é, teve este contato com agentes? Esse contato que o senhor acabou de falar, o senhor relatou vários verbos, que eles vieram, que eles deram assistência, que eles, inclusive, o senhor falou que ensinaram a Polícia Federal a investigar. E eu, na verdade, curso, parece, aí, de uma pessoa que veio do FBI. O senhor pode ter certeza que no âmbito da operação... Isso é que a imprensa divulgou. É isso que eu gostaria de esclarecer.
Então, eu esclareço com todas as palavras e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre isso. E digo com todas as palavras necessárias que não houve nenhum curso dentro da Operação Lava Jato feito ou prestado por qualquer tipo de autoridade estrangeira que eu tenha conhecimento, e nos casos que eu participei. Isso que o senhor relatou, que ouviu da imprensa, para mim é fake news, que obviamente é inventada por quem tem interesse em desfazer uma investigação séria, como foi a Lava Jato. Não foi o que disse o vice-procurador-geral de Justiça dos Estados Unidos. In that vein, it is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. We have cooperated and substantially assisted in one another in a number of public matters that have now been resolved, and are continuing to do so on a number of other ongoing investigations. At the core of the tremendous cooperation between our two countries is the strong relationship built on trust. This trust, or some of us call it confianza, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Once the investigation has progressed to the point where prosecutors are ready to proceed to trial, the evidence may be requested through the Mutual Legal Assistance Channel so that it can be admitted into evidence during a trial, and have exemplified what a prosecutor and law enforcement agent should be. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. While the United States and Brazil are working together to investigate and bring criminal cases, particularly those involving corruption, the United States also stands ready to assist with the seizure of illegally obtained assets, even where a criminal case may not be brought in the United States. Apenas para eu entender dentro desse contexto todo, que para mim está ficando muito importante. Ou seja, havia operações internacionais de valores absurdos, tá? A pergunta aqui que eu faria, apenas para estabelecer, não apareceu nada relacionado ao presidente Lula nessas contas? Doutor Vitória, mais uma vez, a reunião, né? Não tem nenhuma relação com o objeto do processo aqui? Eu estou perguntando de uma cooperação internacional que eu quero saber se ela foi dirigida ou não. Pois é, mas o objeto aqui de apuração é a interceptação telefônica no celular da parte autora. Muito bem, ele acabou de explicar de cooperação internacional, fez um grande discurso aí sobre essa cooperação, e apenas para arrematar isso. Né? Não tem qualquer... Mas o que isso vai importar para o resultado do processo? Por gentileza, doutor. O senhor não... Por que o senhor... Eu ganho bem para isso, doutor. Deixa eu presidir a ação. Tá? Pois é, não, excelência, mas... Eu sou remunerado para isso. Pois é, mas a gente também é remunerado para defender a União, excelência. Isso, e eu não estou... Isso não é relevante para a decisão. E onde eu estaria atuando em prejuízo da União, doutor? Eu concordo, sem dúvida, mas com mais razão nós, concorda? O doutor é imparcial, nós somos parciais, doutor. E essa pergunta, com todo respeito, não tem nenhuma relação com o objeto do processo. Tudo bem, o senhor acha que na proteção do interesse da União ele não deve responder. É isso que eu estou ouvindo? Essa pergunta específica nós entendemos que não há relação. Eu gostaria de saber... É fato concreto aqui, a gente está... Eu gostaria de saber, doutor... Não interessa. Eu gostaria de saber se, no seu interesse, a defesa da União, esta pergunta não deve ser respondida. Se for isso, doutor, eu deixo de fazer.
Tá certo. Para esse caso específico, que eles respondam, pela leitura do artigo 459 do Código de Processo Civil, para os fatos em apuração, objeto de prova desse processo, dessa audiência, não tem interesse essa pergunta. A União requer respeitosamente a reconsideração. Tem a ver com a Lava Jato. A própria ligação aí a própria divulgação disso está no âmbito de uma operação maior. Só uma mesma consideração que eu fiz anteriormente. Eu acho que o doutor Luciano ele tem total condições aí de responder, mas isso foi apurado em um processo judicial, né? E aí já passou da fase investigativa, e eu acredito que o doutor Luciano nem possa tecer aí juízo de mérito, porque eventual aí cometimento... Doutor, eu já sei a resposta do doutor Luciano. Ele não pode falar de uma operação internacional, porque senão ela já teria sido a lume. Ela já teria sido divulgada, já estaríamos aqui com processos específicos em relação a esses valores. Então, é uma pergunta que eu diria apenas retórica, tá? Que eu estava fazendo ao senhor Luciano Flores. Porque, em relação à cooperação internacional, ela não revelou sucesso para mostrar pagamentos. Tanto é que as únicas coisas em que houve investigação, em que chegou a processo, foi o sítio do Bitar e o apartamento do Guarujá. Foi só isso, mais nada. Não teve operação internacional. Ou seja, mesmo a cooperação internacional não rendeu frutos. Agora, deixa eu voltar, porque eu gostaria de ver o senhor Luciano Flores. Muito bem, já sabemos a resposta, está aí atendendo aqui a ponderação da União, que entende que a sua resposta prejudica o interesse dela. Eu suprimo essa minha pergunta. Doutor, não teria sentido o senhor fazer uma intervenção se o senhor não entendesse que o interesse da União estaria sendo prejudicado. Muito bem, eu devolvo a palavra para o senhor Cristiano Zanin. O senhor participou ou teve conhecimento de alguma diligência de membros de agências norte-americanas e suíças aqui em solo brasileiro? Não participei e não tenho conhecimento. Certo. Nesse aplicativo Telegram, o senhor chegou a participar de algum grupo, juntamente com os procuradores da Lava Jato e também com os delegados de Polícia Federal, Igor Romário de Paula, Márcio Adriano Anselmo e com o agente da Polícia Federal, Rodrigo Prado Pereira? Eu não me recordo exatamente, mas é possível que sim. Certo. E o senhor sabe dizer se questões relacionadas a interceptações telefônicas foram discutidas no âmbito desse grupo em aplicativo, em Telegram? Não me recordo. O senhor sabe dizer, aqui, entrando na questão da interceptação de Dona Marisa Letícia, o senhor sabe dizer se essa interceptação foi acompanhada em tempo real, foi ouvida em tempo real por algum agente ou mesmo pelo senhor? Por mim, eu garanto que não, mas foi, assim, ouvida, né, em tempo real. Você está dizendo estar no aparelho... Acompanhada em tempo real. Ao aparelho que recebe o desvio da conversa em tempo real. Neste caso, somente os agentes, os policiais federais que faziam parte da equipe de interceptação deste caso é que faziam esse acompanhamento em tempo real. Essa equipe envolvia o senhor Rodrigo Prado Pereira? Sim. Nessa investigação que dizia respeito ao caso chamado de Triplex do Guarujá, o senhor só tomou conhecimento das conversas interceptadas quando foi apresentado o relatório das conversas pelo agente Rodrigo Prado, ou durante as interceptações o senhor também teve conhecimento de conversas que estavam sendo gravadas e monitoradas? Durante as interceptações, eu posso ter tido conhecimento, porque às vezes a gente vai até
o local onde as interceptações estão sendo feitas, para, às vezes, pedir uma explicação maior sobre determinado fato que está acontecendo, para pedir informações sobre o que está acontecendo, especialmente quando um período autorizado judicialmente de 15 dias está se aproximando do seu fim, para sabermos da necessidade de prorrogação, de cancelamento. Então, neste sentido, é possível que nós tenhamos conversado algo antes ou depois de determinado relatório circunstanciado. Mas eu não teria condição de lembrar neste momento, se neste caso houve alguma conversa envolvendo esta conversa telefônica. Que eu me recorde, não teve nenhuma. Não, eu digo, primeiro eu vou do geral, quer dizer, nessa investigação sobre o fato relacionado ao chamado triplex, houve a interceptação de diversos ramais relacionados ao ex-presidente Lula. Então, a primeira pergunta é se o senhor teve conhecimento de todo o produto dessa interceptação apenas no relatório do doutor Rodrigo Prado Pereira, ou se os senhores conversavam sobre essas conversas monitoradas antes que fosse produzido esse relatório final. Outro esclarecimento. É claro que o advogado Zanin está defendendo o interesse do espólio da Marisa Letícia, mas ele tem motivos pessoais para obter essa resposta, pois o escritório dele foi ilegalmente grampeado, porque o escritório da advocacia é inviolável. Ainda assim, Sérgio Moro autorizou o grampo do escritório da defesa do ex-presidente Lula. De praxe, de regra, formalmente eu recebo o relatório e é ali que eu tenho conhecimento de tudo que foi considerado importante. Agora, existem eventuais reuniões, conversas para tratar do assunto da investigação e do norte, da condução da investigação, dos próximos passos que a equipe tem que tomar. Então, é possível que, neste caso, envolvendo as interceptações do triplex, a gente tenha tido algumas reuniões, conversado sobre o que estava acontecendo antes de algum relatório. Certo. E nessas conversas, nessas interações, também participavam membros do Ministério Público, procuradores da República envolvidos na Operação Lava Jato? Que eu tenho lembrança e conhecimento, não. Certo. Em algum momento o senhor conversou sobre essas conversas interceptadas ou sobre esses diálogos interceptados com o ex-juiz Sérgio Moro? Que eu me recorde, não. Essa é uma resposta suspeita. A menos que ele falasse rotineiramente com o juiz do caso, é claro que ele se lembraria. Diria não. Para ter se esquecido, ou não ter certeza, ou ele quis esconder este fato, ou ele conversava muito com o juiz Sérgio Moro. O senhor é o autor da representação para interceptar o ramal da dona Marisa. Então, o senhor fez a representação, na sequência, o ex-juiz Sérgio Moro deferiu essa interceptação, aí houve a comunicação para os operadores, foi feita a programação do guardião, depois os agentes da Polícia Federal viram ou tiveram conhecimento dessas conversas, fizeram um relatório que foi encaminhado ao senhor e o senhor encaminhou este material todo à 13ª Vara Federal de Curitiba, que era presidida até então pelo ex-juiz Sérgio Moro. Só faltou o início, né, para que eu pudesse fazer uma representação pela inclusão do número da senhora Marisa Letícia. Com isso, já tinha um relatório circunstanciado desta equipe de investigadores que já estava interceptando os telefones dos investigados, que detectaram que este telefone estava sendo usado por ela e, esporadicamente, poderia ser usado pelo ex-presidente Lula. Com base neste relatório que eu fiz a representação para incluir o telefone dela. Daí o senhor fez a representação e seguiu todo esse procedimento até que o senhor levou
à 13ª Vara Federal de Curitiba esse material proveniente das interceptações, correto? Por meio do sistema EPROC, tudo de maneira eletrônica. Isso, eu ia chegar lá. Quando se fala EPROCar as conversas, nós estamos falando de anexar aos autos eletrônicos, correto? Correto. Neste caso específico, quando o senhor EPROCou as conversas da dona Marisa, inclusive esta conversa, objeto deste processo, foi objeto dessa conduta, correto? Foi, entre aspas, EPROCada. Esse seria o caminho natural, acredito que foi isso que aconteceu. Também não tenho certeza. Uma pergunta que não quer calar. Será que ele avisou Moro que havia alguma fala que pudesse escandalizar? É uma pergunta. Mereceria resposta. Mas esta conversa foi EPROCada. Deve ter sido porque, como todas que faziam parte dos relatórios circunstanciados que os agentes me encaminhavam e eu encaminhava ao juiz, esse trâmite era feito a partir da polícia para o Poder Judiciário, era feita por meio do sistema EPROC. Então, esta conversa, objeto desta ação, foi selecionada pela Polícia Federal, foi EPROCada e dirigida à 13ª Vara Federal de Curitiba, até então presidida sob a condução do então juiz Sérgio Moro. O senhor, como delegado que EPROCou e destacou esta conversa, o senhor em algum momento pediu que o sigilo dessa conversa fosse levantado para que essa conversa específica da dona Marisa com seu filho fosse tornada pública? Não. O senhor sabe se esta iniciativa ela advém de um ato de ofício do juiz federal ou se veio de algum outro requerimento de um agente público federal? Não me recordo. O senhor sabe dizer se houve efetivamente uma decisão do então juiz Sérgio Moro levantando o sigilo dessas conversas telefônicas, inclusive desta que é objeto deste processo? Sim, houve. O senhor se recorda a data em que foi proferida esta decisão que levantou o sigilo das conversas, incluindo esta conversa objeto dos autos? Não. O senhor sabe dizer se esta data coincide com a data em que o ex-presidente Lula foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, em 16 de março de 2016? Não me recordo. O senhor sabe se este processo foi avocado pelo Supremo Tribunal Federal na sequência do levantamento do sigilo dessas conversas telefônicas? Não me recordo. O senhor chegou a discutir essa questão da nomeação do ex-presidente Lula com outros agentes da Polícia Federal, incluindo delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, ou então com membros do Ministério Público? Não me recordo. O senhor sabe dizer se em algum momento nos grupos dos quais o senhor participava, em aplicativos, houve discussão sobre essa eventual nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República? Não me recordo. O senhor sabe dizer se a imprensa tomou conhecimento desta conversa específica, objeto destes autos, a partir do EPROC ou a partir da conduta de algum outro agente? Não tenho conhecimento. O senhor se recorda de ter visto na imprensa a conversa da dona Marisa com o seu filho, tratando sobre panelas e outras coisas de natureza privada? Não me recordo. Doutor Cristiano. Pois não.
Eu acho que o senhor está percebendo, como eu, que talvez a gente não consiga ter maiores esclarecimentos. Mas prossiga, por favor. Pois não, eu já estou caminhando para o fim. Tem uma pergunta específica que eu gostaria de fazer, doutor Luciano. Se o senhor conhece um sistema de programação, um decodificador chamado BBSAC, que teria sido desenvolvido pela Polícia Federal em conjunto com autoridades canadenses. Não tenho conhecimento. Certo. O senhor sabe dizer se alguma interceptação telefônica ou telemática foi realizada por autoridades estrangeiras e depois transferida à Lava Jato? Não tenho conhecimento de nenhuma desse tipo. Certo. O senhor sabe dizer se algum material da Lava Jato, proveniente de interceptação telefônica ou da quebra de sigilo telemático, foi submetido a autoridades norte-americanas para análise a partir de dados existentes nos Estados Unidos? Não tenho conhecimento. O senhor já ouviu, durante a Operação Lava Jato, durante o exercício das suas funções, a expressão hit, no hit, para se referir à submissão de dados coletados de modo informal a autoridades norte-americanas? Doutor Luciano, me permite, apenas essas questões relacionadas ao aspecto internacional, à comunicação, me parece que há realmente relação com o objeto do processo. Doutor, eu estou achando importante ouvir aí exatamente as respostas, tá? Pela amnésia do delegado. Então, por favor, deixa eu prosseguir. Só para complementar, como o doutor Vitório referiu meu nome, não se trata de amnésia, doutor Vitório. Não sei quase de nada. Quando eu digo que eu não tenho conhecimento, é porque eu não tenho conhecimento, não é que não estou me lembrando. Não. O senhor disse várias vezes que não se recordava. Tá? Sim, algumas coisas... Exatamente. Várias vezes eu não tenho conhecimento. O senhor não tem conhecimento. Então, é simples, responda as perguntas no mesmo sentido que o senhor está respondendo, para nós concluirmos isso. E com isso, o doutor Cristiano Zanin conclui as perguntas dele, sem interferências, porque isso só prolonga a audiência e não leva a nada. Doutor Cristiano, prossiga, por favor. Pois não, excelência. Doutor Luciano, o senhor já disse que não pediu em qualquer momento que houvesse o levantamento do sigilo dessas conversas interceptadas do ramal da dona Marisa Letícia Lula da Silva. E o senhor disse que também não sabe se foi um ato de ofício. Eu apenas gostaria de insistir. O senhor sabe, se recorda, pelo menos, se houve alguma discussão sobre esse levantamento e as consequências do levantamento desse sigilo para a senhora Marisa Letícia Lula da Silva? Não me recordo. Já está mais do que na hora de passar a Lava Jato a limpo. Ou está ficando claro que a responsabilidade pelo levantamento do sigilo é do então juiz Sérgio Moro. Mas agora falando com a experiência de um repórter. Ninguém ficou ouvindo as transcrições ou o áudio para localizar exatamente aquela fala que tinha um efeito político apenas. Alguém soprou para os repórteres. E isto, então, este vídeo ganhou muito alcance ou muita popularidade. Como eu disse, teve um efeito político. Hoje é 12 de abril de 2022 e é importante deixar registrado que ainda não houve sentença. Nós vamos continuar com esta série. Vamos ouvir no próximo vídeo o depoimento do agente Rodrigo Prado Pereira. E nós sempre voltaremos quando houver notícias para analisar. Muito obrigado pela audiência e até mais.